Olá! Olá, tudo bem, Érica? Bom dia! Bom dia! E aí, animado para uma live? Cedinho? Então, um pouco assustada, porque essa é a minha primeira vez, então leve em consideração que, assim, eu não tô acostumada com essas coisas do Instagram, então eu tô aprendendo também, né? A É gente tranquilo, muito tranquilo. estuda as coisas pra gente, né, melhorar. Então, agora eu tô aprendendo essa parte de live do Instagram. Eu acho que no final do isolamento, todo mundo que precisa da rede social para trabalhar ou para expor alguma Nossa, coisa que está fazendo, precisa, sair expert em lives, porque eu também não era muito de. Eu também não tenho muito essa prática, mas aí com o cinema nosso estou aprendendo também. Mas é isso, né? A uhum. gente que trabalha com audiovisual, com tecnologia, a gente vai aprendendo. Às vezes a gente aprende muito naturalmente, mas às vezes a gente aprende na marra. Eu Com tô tranquila certeza. agora de Instagram, eu já fiquei nervosa também. E a E aí, gente vamos começar? aprende, né, sobre essa questão de o que chega no público também, né? Não adianta a gente usar uma ferramenta que ninguém consegue usar, né? Até hoje a Uhum. gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Essas ferramentas que a gente está usando e também essa questão de como é que as crianças usam essas ferramentas, né? Então, Isso. já é um ganchinho. Oi, Mércia! Então, Beijo! Messi entrou, João Oi! entrou, Natália entrou, tá todo mundo da equipe. Então, vamos começar? Vamos? Bom, vou falar um pouquinho sobre o Cinema Nosso. O Cinema Nosso, para quem está chegando a primeira vez no perfil, que conhece a Érica, ou que me conhece, mas não sabe o trabalho que o Cinema Nosso realiza. O Cinema Nosso é uma instituição sociocultural que tem uma trajetória de quase 20 anos, atuando com ampliação de senso crítico e estético de crianças, jovens, e a gente atende também a um público que tem transtorno mental, idosos e crianças, que é uma parceria que a gente tem tanto com o CAPSI, quanto com o IPUB da UFRJ. Então, a gente também promove ações de cinema inclusivo. Essa ação de hoje é uma ação chamada Aulas no Cinema, faz parte do projeto Arte, Educação e Tecnologia, que é patrocinado pela Petrobras, e aí tem o objetivo de realizar acesso à sala de cinema, né, e a conteúdos audiovisuais. Então, a gente tem parceria com escolas do entorno do cinema nosso, que é Orlando Vilas Boas, Tiradentes. A gente tem também, a gente fez com a creche Aldeia dos Curumins, todas localizadas ali na região central, na Lapa, próximo à Lapa. É, E aí as crianças vão até a nossa sala de cinema uma vez por semana, junto com os professores, enfim, para participar de uma sessão. E a gente trabalha com conteúdos transversais, né? Apresentação dos conteúdos transversais. Então, para além das crianças, para além da gente trabalhar um conteúdo que está dentro da sala de aula, né? Que elas estão aprendendo em sala de aula, também tem esse contato com o audiovisual. Através do audiovisual, elas aprendem. Então, hoje a gente vem com essa ação que tem tudo a ver com tecnologia, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, com o que a gente vai falar, né? E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Érica, falasse da sua relação com o Cinema Nosso, falasse da sua iniciativa que é Borboletas Digitais, para a gente poder começar. Então, pessoal, bom dia. O meu nome é Érica. Eu tenho uma iniciativa junto com uma amiga minha, Aparecida, chamada Borboletas Digitais, que ela começou na época do meu mestrado, quando a gente começou a reparar sobre várias dificuldades da inclusão do público feminino dentro da área de tecnologia. E eu sou muito ligada à questão de jogos, eu trabalho com jogos já há mais de 10 anos e eu conheci o Cinema Nosso graças a uma iniciativa chamada Woman Game Jam, que é uma ideia de colocar mulheres para interagir e criar jogos durante o que Jam é uma forma de trabalho em que você fica 48 horas confinado para criar, né? Para aproveitar aquele momento de parceria, de conhecimento, que está todo mundo junto para criar um jogo. E aí eu fui convidada para mentorar
essas meninas que participariam desse evento. E desde então eu me encantei pelo Cinema Nosso, por toda a equipe, todo mundo sempre foi muito acolhedor, muito maravilhoso comigo. Eu voltei ao Cinema Nosso para trabalhar com jogos de novo, mas dessa vez num curso com crianças e adolescentes, que foi maravilhoso, foi uma experiência ótima, o lugar é muito acolhedor, então eu gosto muito de estar com vocês, né? A gente manteve esse contato gostoso que me faz muito bem, que a gente tem essas trocas maravilhosas, né? E eu vejo que o apoio de pessoas que já sabem como lidar com esse tipo de iniciativa é maravilhoso, porque quando eu comecei o Borboletas Digitais, eu ainda pisava em ovos, eu não sabia muito bem como agir, como fazer para chegar no público. Então, essa parceria e conhecer como o Cinema Nosso lida com isso, né? Vocês têm uma experiência maravilhosa, me ajudou muito, né, nesse crescimento para que eu pudesse pegar o que eu já tinha de informação e apresentar isso para o meu público de uma forma mais efetiva. Então, eu trabalho com essa linha e o Borboletas Digitais ele quer trazer mais informações sobre o mundo da tecnologia em geral para mulheres, quer ajudar a empoderar essas mulheres, entendeu? Quer dar aquela escadinha que está faltando para que ela possa ter autonomia. Então a gente está aqui para isso, a gente está aqui para dar aquele levante para poder a pessoa voar. Por isso a gente é uma borboletinha aproveitando esse ar para a gente conseguir alçar voo. Ah, bacana. É, queria falar um pouquinho, começar a gente entrar um pouquinho no assunto. E aí, hoje a gente vai ter um recorte voltado para crianças, né? E Uhum. para celular. É bom deixar claro, porque aí às vezes a pessoa entra, né, achando que é uma informação. Não, tem um recorte específico hoje, porque é uma live, a gente também não tem muito tempo para falar sobre tudo, né? Se a Então, eu gente queria que você pudesse, falasse um falava de pouquinho, tudo, mas é muita coisa, não muita dá coisa. tempo. Conteúdo tecnológico abrange, né? Muita coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Érica, a gente já conversou antes e tal, sobre como que a indústria se apresenta, como que esses conteúdos se apresentam para as crianças, né? Como que a indústria funciona no acesso ao celular, e aí dentro desse recorte do streaming, do YouTube, da Netflix, como que esse conteúdo se apresenta para as crianças, quais são os perigos. Então, esse assunto ele é muito delicado. Infelizmente, não existe um consenso sobre como agir com o que a gente chama de área kids dos streams, né? Existe uma curadoria, mas essa curadoria ela ainda é muito frágil, tá? Porque muito desses streams usam algoritmos, que são alguns programas e trabalhos digitais para fazer uma filtragem automática. E essa automatização, ela é falha porque precisa fazer testes antes. E esses testes não foram feitos de forma qualitativa, né? Mas quantitativa. Muitos desses streams o Netflix você paga para ter assinatura, mas o YouTube, por exemplo, ele ganha por quantidade de tempo que você fica dentro da plataforma. Então, quanto mais você consome a plataforma, mais a plataforma ganha. E isso é muito perigoso, porque ele vai tentar ler esse algoritmo para manter a criança assistindo. Então, não necessariamente o que ela está assistindo é qualitativamente adequado para a idade dela. Porque quando você fala kids, você está lidando com a ideia de público abaixo de 13 anos. Só que abaixo de 13 anos é algo muito generalizado. Porque a criança pré-alfabetização, ela vai ter uma necessidade pedagógica diferente
da que já está um pouquinho mais velha. Assim como você vai ter uma diferença com quem vai já estar ali na pré-adolescência, né? Então você não pode pegar um algoritmo que pensa em como deixar uma criança de 12 anos ligada num assunto e usar ela para uma criança de 4. Então, Sim. isso faz uma falha no sistema em que, às vezes, a gente pode estar lidando com assuntos é, mais delicados e que pode não ser tão problemático para um pré-adolescente, mas que você não gostaria que seu filho de 5, 6 anos assistisse, né? Hum. Já é diferente de quando você tem uma estrutura de audiovisual mais centrada no trabalho de você conseguir apontar o, a, a indicação, né? Que isso Classificação etária? a indicação da faixa etária que vocês Uhum. têm muito já no audiovisual mais tradicional, então no cinema, na TV. Quando você aproveita essa parte dos estudos de como é que você vai pegar e confirmar que um trabalho de audiovisual, uma série ou um desenho, ele é próprio para uma criança, né? Então vocês já têm essas formas de lidar com isso e vocês têm ali uma classificação, né, indicativa. Essa classificação indicativa, ela é muito importante para o audiovisual como um todo, mas ela é uma peça-chave muito interessante para quem trabalha dentro de plataformas de streams para poder aplicar dentro da área Kids. Então, por exemplo, quando você pega um Netflix que tem uma curadoria que ela já é voltada para todo esse estudo de audiovisual, ela já começou com toda essa indicação, ela já trabalhou com tudo isso, porque ela não só ela libera o streaming, mas como ela cria também materiais. Então hoje a gente tem uma quantidade grande de originais Netflix, por exemplo, né? Então ela já Sim. tem uma linha qualitativa bem firme. E isso facilita na hora de você fazer um filtro Kids. Mas não é algo que acontece normalmente em qualquer plataforma. Então, quando você tem um YouTube, que é uma plataforma gigante, que nunca teve essa indicação, e aí ele tenta criar um algoritmo para dar conta disso, sendo que isso é algo que necessita de mãos humanas para ir lá e realmente é, dar Selecionar, um né? veto ou não, né? De que aquilo realmente funciona para aquela idade, você não tem controle. Então você não sabe se o seu filho, a sua filha ou qualquer criança que esteja ao seu redor, ela vai começar a assistir um vídeo que vai ser um vídeo de uma animação de gatinho e que daqui a 2, 3 vídeos ela está assistindo uma coisa voltada mais para o público adolescente. Você não tem Uhum. muito essa filtragem, você não tem como lidar com isso. Então é importante, sim, a gente pensar que por mais que a maioria dos streams hoje elas tentem se adequar a essa ideia de ter uma área kids, não é qualquer área kids que consegue estar adaptada a esse sistema mais qualitativo, entendeu? Não é só quantidade, é uma questão de qualidade de você ver a indicação etária daquele material e ele realmente estar de acordo com aquela idade. Então, Uhum. para todos os responsáveis, quem lida com criança, que vê que ela gosta de um assunto ou outro, eu acho que não vai ser algo tão ruim assim você pensar que, olha, existe uma tentativa, mas essa tentativa ela pode estar falha. Então, como é que a gente faz para se proteger?
Assiste um episódio ou outro, vê com a criança o que que ela está assistindo, conheça aquele material, porque aquele material pode, inclusive, estar de acordo com a indicação, mas por algum motivo ele pode ter uma propaganda, ele pode ter, a gente até vai entrar nisso depois, mas ele pode ter Uhum, alguma coisa ali em volta que você não acredite ser adequado, então é uma conversa que você tem que ter dentro de casa, entendeu? Os familiares, os responsáveis têm que ter noção do que é aquilo, até para poder você se posicionar e saber se aquele conteúdo ele é adequado para aquela faixa etária daquela criança. Então, uhum. é uma coisa que os streams e o pessoal que cria conteúdo, né, o criativo, está aprendendo agora com audiovisual, né? Quer Uhum. aprender como colocar essa indicação etária de forma consciente, não colocar qualquer idade do tipo, ah, eu acho que o meu vídeo ele é bonitinho, então serve para criança. Não é assim que funciona o sistema, né? E as pessoas estão Uhum. aprendendo agora como lidar com esse sistema. Então a gente vai ter ainda muita coisa sendo criada para YouTube, para Instagram, para TikTok, né? Que eles vão considerar algo, mas essa consideração está sendo de cabeça da pessoa e não algo realmente firme ali É e uma avaliação dentro, profunda, né? Uma avaliação mais é, detalhada do conteúdo. porque é Eu uma percebo. avaliação que vocês fazem dentro da área do audiovisual e que ela agora tem que chegar nas outras mídias, né? Porque agora o Uhum. audiovisual ele está dentro das redes sociais, ele tem outras plataformas e as pessoas têm que aprender com o audiovisual como lidar com isso. Então, fica aquela dica, sempre dar uma olhadinha no que é que a criança está assistindo, porque a gente, infelizmente, não pode confiar no algoritmo, né? Porque ele Uhum. ainda é muito falho, porque ele ainda não aprendeu tudo que ele tem que aprender com audiovisual. Tava pensando aqui, porque eu tenho um filho de 3 anos e ele também acessa o YouTube Kids, né? Eu tô Uhum. sempre de olho quando não tô assistindo com ele, tô olhando para ver o que que tá passando. Mas, por exemplo, uma diferença que eu percebi entre o YouTube e Netflix, por exemplo. O Uhum. YouTube, ele cria várias playlists, né? Então, você assiste um vídeo, ele te joga para uma coisa que é relacionada para você continuar assistindo, daqui a pouco você tá num conteúdo que não tem, às vezes, relação com o que você começou a assistir inicialmente. E aí, no Netflix, tem aquela. Quando você fica muito tempo num conteúdo, né? Ele trava a tela e pergunta: tem alguém assistindo? Porque ele não vai continuar transmitindo se, né? Pelo menos aqui que a gente usa Chromecast, enfim, transmissão. Então ele sempre tem isso, dá 1 hora, 1 hora e meia, ele pergunta se tem alguém assistindo. Mas ainda assim, 1 hora de conteúdo que está sendo, né, exposto. E aí, se a gente realmente não tiver de olho, mesmo que tenha uma seleção mínima, né, que não seja da melhor qualidade, também já não tem nenhuma função, porque ficou ali passando qualquer conteúdo. Enfim, só E para aí, dar uma ilustrada, assim, é, trazer um pouco para minha experiência e assim, do a que eu percebi, experiência de né? quem tem um Netflix, um outro stream que ele é focado em série, em filme e tudo mais, ele vai criar playlists, por exemplo, de conteúdos. Por exemplo, você vai pegar uma série, ele vai pegar os episódios daquela série, mas ele não vai dar play numa próxima série. O YouTube Sim. não, o YouTube ele cria playlists totalmente aleatórias. Você está assistindo Pocoyo, você vai para o show da Luna, você vai para Peppa Pig, daqui a pouco você Daqui a está pouco você tá em no Ben fatos 10. desconhecidos, entendeu? E teorias da conspiração. Por quê? Porque ele não tem essa linha de raciocínio. Então, realmente é um pouquinho mais perigoso, a gente tem que ficar de olho.
Uhum. E aí, como é que funciona, pegando um pouquinho, Érica, no mundo dos jogos, né? Porque assim, no Android, no iOS, a gente tem acesso aos jogos que não são online. Então, a gente não tem essa interferência da internet, né? Tipo assim, do que vai Uhum. passar depois, do que vai entrar. E é de fato isso, ou existe algum outro tipo de interferência que pode fazer com que o seu filho que está jogando, sei lá, um jogo de serpente e parar num jogo de, sei lá, de que tenha arma ou que tenha algum outro conteúdo que seja impróprio para a idade? Como que pode acontecer isso? Então, dentro dos jogos, dentro da Play Store ou qualquer outra forma de você baixar, porque são muitos jogos que eles são o que a gente chama hoje em dia de freemium. Então, ele é free, ou seja, 0800, ele é de graça, mas ao mesmo tempo ele tem um conteúdo que pode ser pago. E aí, como é que se usa esse pode ser pago? Você pode comprar coisas dentro do jogo, e aí, nesse momento, você tem que estar com a internet, né? Ou ele vai utilizar momentos específicos do jogo para te jogar uma propaganda na cara. Então, você está jogando, e aí, entre uma fase e outra, você vai ver uma propaganda, né? E dependendo de como esse jogo ele se apresente na Play Store, por exemplo, o que acontece? Ele pode dizer que ele é um jogo para toda a família. E aí, se ele fala isso, ele tem um filtro diferente para as propagandas do que um jogo que diz que é para maior de 18. Então, às vezes, não é o conteúdo do jogo em si. O jogo pode não ter violência, não ter armas, mas só pelo fato dele dizer que ele é um jogo adulto, o que isso pode acarretar para gente? Na hora que vem uma propaganda ou outra vinda da internet, aquela propaganda pode ser uma propaganda de bebida, uma propaganda de jogo de azar. Você não vai ter controle quanto a isso. Então, quando você tem um jogo que precise da internet, é sempre bom você conversar com a criança e dar as mínimas informações sobre o que ela pode e não pode fazer dentro do aplicativo. Quando é uma criança mais jovem, quando a gente está falando de uma criança menor, é sempre bom que você desativar a internet por enquanto ela está jogando. Porque aí qualquer coisa que ela clique que precise da internet, ele vai dar um erro e ela vai continuar lá no joguinho, vai continuar as fases dela, mas entre uma fase e outra não vai aparecer a propaganda, né? Quando ela tentar clicar em alguma coisa que é de compra, como não vai estar na internet, vai dar um erro e ela vai voltar para o sistema original do jogo. Isso tudo são formas de você lidar com aquele aplicativo do jogo, né? E jogos, quanto mais para tenra infância forem, é mais fácil você encontrar os que não precisam de internet. Você baixa ele com a internet, depois você desativa a internet e deixa a criança brincar. Então você tem Uhum. muitos jogos assim, né? É uma questão de você filtrar, de você chegar na lojinha que tem os jogos e em vez de pegar o que tiver a imagem mais bonitinha, você parar e ir na faixa etária e procurar por faixa etária, né? Você tem Uhum. esse tipo de recurso nas lojas com os aplicativos para o celular. E você pode, e eu acho que é uma coisa que você deve fazer, é se aproveitar dessa possibilidade de ter esse filtro e já usar ele. Que aí você vai ter Mas ele certeza que funciona, ele Érica? funciona. Funciona mesmo Porque no mundo dos jogos? o que acontece no mundo dos jogos, para você poder apresentar um jogo numa loja grande como a do Google ou como a, a do Mac, que são, são as lojas que mais têm conteúdo, você precisa apresentar essa indicação etária, como o audiovisual já tem. Isso foi absorvido, né,
por essa mídia digital. O que acontece é que, como são os próprios criadores que apresentam essa indicação da faixa etária, como é que essa indicação é feita? Ela é apresentada e enquanto você está na versão pré-lançamento, então assim, a pessoa lança o jogo é bem novo, mas ele ainda não é considerado um jogo 100%, ele está em avaliação. E durante essa avaliação, as pessoas são perguntadas, quem está jogando, se aquele conteúdo tem algo impróprio. Então, se alguém chega e fala que aquele joguinho é para criança, e aí alguém vai chegar e vai baixar aquele jogo, e quando aquele jogo perguntar, oi, você está jogando, você viu alguma bebida alcoólica? Se você disser sim, ele já vai perceber que a pessoa mentiu sobre a faixa etária do jogo, e isso vai Uhum, notificar os donos do jogo, então o estúdio que criou, e eles têm um tempo para corrigir. Então, quando é um uhum, jogo muito novo e que tem poucas pessoas que baixaram, você pode ter aquele pé atrás de ver os comentários, ver se tá tudo certo. Mas quando é um jogo que ele já é muito grande, provavelmente ele já passou por todo esse filtro. Então ele já passou uhum. pelo filtro do estúdio, ele já passou pelo filtro dos jogadores do beta, né? Que é aquele momento em que você pega alguns jogadores e fornece para eles primeiro o jogo para fazer o teste, né? Eles já passaram por toda essa pesquisa da plataforma, então eles fazem toda essa curadoria antes de liberar para o público geral. Então, quando ele já Uhum. tem uma quantidade de tempo, né, que já é um jogo que tem certa fama, então já tem muitos milhões de pessoas que fizeram download, provavelmente ele já passou por toda essa filtragem, então ele inclusive um jogo mais seguro de você garantir que aquele selinho etário dele está correto, porque eles Aham. passam por essa filtragem, né? Tem um filtro que é feito por pessoas, né? E não por um sistema mecânico que vai. Tem uma seleção mais. Tem uma seleção padrão que é mais segura, né? É. Então, tudo que passa por pessoas de verdade normalmente é algo mais seguro, porque os algoritmos, eles aprendem com a gente. Então, a gente precisa falar para eles o que é certo e o que é errado. Eles vão Uhum, aprender a partir daquilo que a gente fala para eles, e aí eles vão produzir as suas lógicas. Então, quando o algoritmo é feito, por exemplo, por uma pessoa que não tem filhos, a probabilidade de sair errado uma coisa ligada à criança é maior. Por quê? Porque aquela uhum. pessoa não tem aquela vivência para colocar ali o instrumento necessário que uma pessoa que convive com crianças teria, né, uma Sim. ideia mais bem estruturada do que está funcionando e o que não está funcionando para aquele filtro, né? Então, quando você passa por uma curadoria um pouquinho maior, mais extensa, você consegue dar conta de Uma qualidade vários, maior, né? de vários delicados, né? Pedaços assim que quem vai captar é exatamente quem está ajudando nessa filtragem. Então, é uma coisa importante a gente dar essa olhada, né, nesse filtro e ver, não, esse jogo aqui já passou por muita gente, ele então já tem uma qualificação melhor, porque eu já sei que aquelas pessoas contribuíram para que aquilo ali estivesse correto. Uhum. Então é Lá uma no coisa. Google Play, né? Que a gente estava, que foi o que a gente citou, e aí a gente tinha falado sobre o recorte para Android. Lá no Google Play, a gente consegue, você consegue fazer uma demonstração de como a gente faz essa filtragem, de como a gente pode desabilitar alguma ferramenta que faça com que a criança consiga fazer compras, ou qual é a indicação, assim?
Para além de Existem desligar a duas internet, né? indicações que eu acho Desconectar. maravilhosas para qualquer celular de qualquer responsável que passa na mão da criança. Você tem duas formas de lidar. Desculpa. Na parte das configurações do Google Play, e na verdade essas configurações, elas hoje estão sendo aplicadas a vários outros programas. Então, provavelmente, se tudo der certo, isso vai ser algo em larga escala em pouco tempo, que é o quê? A gente tem uma parte que é sobre você ter uma reserva aos pais de controle da Play Store. Então, o que, que acontece? Nas configurações, tem uma parte muito interessante que é aos pais. E quando você clica lá no aos pais, eles informam, você quer colocar uma senha para que a criança não consiga, digamos, baixar conteúdos impróprios. Então ele pede uma senha. Normalmente a senha é o que eles chamam de PIN, que é um código de 6 números. Você vai criar um código Uhum. de 6 números que você não vai dar para a criança, que você não vai dar para o adolescente, e você vai falar para o celular até que faixa etária a criança pode consumir. Então você vai ter lá as indicações etárias e aí você pode dizer conteúdo abaixo de 13, conteúdo abaixo de 18. Você pode escolher tanto para aplicativos, para baixar coisa, para assistir coisas. Tudo isso você pode fazer falando, olha, eu vou colocar uma senha. Se a pessoa não tiver essa senha, ela não consegue baixar nada que seja Uhum. para maior de 18 ou para maior de 13, né? Que são as indicações mais comuns, né? E isso é bem legal porque você vai ter certeza de que se a criança quiser um jogo ou um aplicativo ou qualquer coisa que fale que é para maior do que a faixa etária, vai pedir a senha. E quando pedir a senha, você vai poder ir lá e avaliar se você deixa ou não a criança baixar aquele aplicativo. Então, às vezes, é um jogo que tá para maior de 18 por causa dessas propagandas mais violentas. Mas o jogo em si é um jogo de montar casinha, qualquer coisa que não seja algo que tenha conteúdos impróprios. Então, o que, que você pode ponderar? Ah, eu posso deixar a criança jogar esse jogo porque eu acho que ele não tem problema, por mais que ele seja para maiores, porque tem compras ou propagandas. Então, se ele funciona offline, por exemplo, o que você faz? Você põe a senha, deixa a criança baixar, depois você sai da internet, ela vai brincar e não vai ver nenhum conteúdo impróprio, não vai chegar propagandas para ela. Então, isso é um cuidado que quem está responsável por aquele celular vai ter que olhar e decidir se quer ou não que aquele conteúdo seja consumido pela criança, né? Então, esse é uma coisa que eu acho bem legal, porque já está muito bem implementado na Play Store, né? A Uhum. gente está vendo que esse controle parental, né? Esse controle para os pais, eles estão cada vez mais aparecendo nos aplicativos para dar essa decisão para os pais de até que ponto a criança pode. E eu acho que com esse consumo que a gente está tendo na quarentena, que está sendo um consumo muito grande de mídias, né? A nossa tendência é ter cada vez mais aplicativos e mais ferramentas com esse controle, né? Seja para o Uhum. celular, seja para o computador, para a TV, né? Esse controle ele vai ter um up aí. A gente espera que ele esteja mais refinado, né, com o tempo, mas que ele já funciona e você tem lá uma abinha escrito aos pais, maravilhosa, que você olha e ele fala: pode assistir filme? A criança pode baixar? Não pode baixar? Tem que sempre pedir autorização? Ou joguinho para baixo de 12 anos você libera sem a senha? Então isso é muito bom. E eu acho que o mais importante nisso tudo a gente sabe que hoje em dia a maioria dos jogos
que são mais complexos, eles precisam da internet para funcionar. Então, mesmo que você baixe o jogo e tire a internet, ele não vai rodar. E aí você tem essa decisão de deixar a internet ligada. Como você faz? Você, para bloquear a compra no aplicativo, você vai fazer o mesmo sistema de senha. Você tem lá no Aos Pais, e embaixo tem a questão do pagamento, que pergunta: vem cá, você quer colocar uma senha para que toda vez que você vá fazer uma compra precise de senha? Que aí, mesmo que você esteja online, mesmo que o seu jogo precise da internet, se em algum momento ele colocar uma propaganda de compre isso ou compre aquilo, ou compre dinheiro dentro do jogo, né? O dinheirinho do jogo, ou compre aquela roupinha bonita pro personagem. Essas compras que às vezes são pequenas, mas depois que você soma, dá um valor enorme, né? Então é bem aquela do tipo, é R$ 2 aqui, é R$ 1,99 ali, é mais 5 não sei aonde, quando você viu, estourou teu cartão. O que que você faz? Você avisa para Google Play, que a Play Store tem essa opção, que é o seguinte: toda vez que você quiser fazer uma compra, ele vai te pedir uma senha. Então, Uhum. você pode ter ali no seu celular, tudo cadastrado, bonitinho, o seu cartão, o boleto, como você faz as compras no seu celular, né? E aí, toda vez que você for finalizar aquela compra, ele vai te pedir uma senha. Então, a criança não vai ter como comprar nada dentro dos joguinhos se ela não pedir autorização. E o mais importante Uhum. disso tudo é: nunca dê as senhas para as crianças. Nunca dê, porque é uma vez ela vai decorar e depois ela vai fazer sem você. Então, isso é uma conversa que você tem que ter muito franca com a criança, tá? Você tem que ter uma conversa mostrando quanto aquilo ali influencia, quanto aquilo ali é importante, que vocês façam juntos para que você possa pôr a senha. E, inclusive, quando você não for pôr a senha, você poder conversar com a criança e mostrar por que que não vai fazer, entendeu? Do tipo, olha, Uhum. vai gastar dinheiro, esse aqui é o dinheiro que a gente usa para outra coisa. Então, você vai ter um momento ali financeiro interessante de você entrar em contato. E assim você vai conseguir manter um controle sem privar a criança daquele jogo, que às vezes é um jogo tipo um Minecraft que precisa da internet, ou um The Sims, né? Ou o Free Fire, que é sensação hoje em dia, né? Bom dia para quem está chegando. Obrigada pelos recados, Eu pessoal. acenei aqui. A Mas é gente tá importante vendo. que aí vocês vão ter a capacidade de entrar em contato e manter esse controle. E isso vai ser muito importante para que depois vocês tenham, inclusive, outros diálogos abertos para entrar em contato e falar se eu quero ou não quero um outro jogo, se você vai desinstalar uma coisa e instalar outra. E isso vai manter o fluxo, né? Então você tem essas opções na Play Store, todas elas estão nas configurações. Então, quando você entra no aplicativo, sempre tem aqueles três risquinhos lá na lateral, no cantinho. Aqueles Uhum. três risquinhos, ele tem ali um painel de controle enorme. Quando você entra nas configurações, você tem essa possibilidade de chegar lá Uhum. e fazer toda essa adaptação. Ó, eu quero colocar senha no meu cartão toda vez que for comprar alguma coisa, vai pedir a senha, né? Ou toda vez que a criança tentar baixar algo que não seja da faixa etária dela, vai perguntar uma senha. Então, ela vai ter que entrar em contato com o responsável para pedir autorização, Uhum. né? É E bom isso vai. lembrar, gente, só recapitulando, Érica, que hoje o nosso papo são sobre boas práticas de segurança da informação. Então, tudo que a gente está tentando trazer hoje é uma informação mais ampla, né? A Érica é especialista, então, porque a maioria dos pais, eu não tenho algumas coisas que eu não sabia também. O meu filho também acessa celular.
Com relação aos aplicativos, eu já tinha essa ideia, eu utilizo os filtros, mas eu sei que não é 100% seguro. Então, o ideal é que, além dessas boas práticas, né, de segurança da informação, a gente acompanhe sempre as crianças. Por exemplo, tem criança que tem o celular próprio, né? Tem. E aí você pode utilizar o filtro da mesma forma, Uhum. porém, é, por exemplo, vou entrar agora aproveitar esse gancho para entrar num outro assunto. Por exemplo, eu tenho Vamos uma lá. criança de 12 anos que tem um celular próprio e tem acesso ao WhatsApp. Hum. Então, tem acesso ao Facebook. Como que essas armadilhas elas se apresentam dentro das redes sociais? Já que nos jogos e nos streamings a gente tem algumas ferramentas, né, de controle, né, e de filtragem dessas informações que chegam, mesmo que elas não sejam 100% seguras. Mas nas redes sociais eu sinto que é um ambiente aberta, assim, né? Você entra na rede social, você conversa com outras pessoas, não tem um limite de idade. Enfim, você É. pode criar uma conta no Facebook e colocar uma idade que você quiser. Então, como é que funciona isso? Como que essas armadilhas se apresentam nas redes sociais? Esse é o nosso momento mais delicado, né? Porque você pode mentir nas redes sociais para dizer que tem uma idade maior do que você tem, por exemplo. Teoricamente, WhatsApp, Facebook e outras redes sociais dizem que elas são para maiores de 13 anos, mínimo. Você tem que ser adolescente para poder participar. Mas a gente sabe que não é real, né? A nossa realidade é outra. Você mente a idade para poder entrar no Facebook e consumir aquele material, né? Existe um estudo, existe uma possibilidade de fazer esse controle parental nas redes sociais, mas é muito mais difícil, porque você teria que criar a conta da criança vinculada ao e-mail dos pais, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente já teve vários tipos de trabalho, eu já trabalhei com uma equipe de crianças em que, para poder manter contato na época, foi feito um grupo no Facebook. Teoricamente, nenhum deles podia ter Facebook, né? E foi algo assim que não, tia, a gente já tem. Aí eu fiquei assim, mas como assim vocês já têm? Vocês não têm idade? Não, não, porque a gente foi lá e a gente descobriu que se a gente colocasse a idade X, a gente conseguia entrar. Então, você percebe que são filtros falhos, né? E a rede social, ela tem muito mais conteúdo e muito menos filtro, né? Porque, assim como a gente falou do YouTube, que ele tenta colocar você o máximo de tempo lá dentro, as redes sociais fazem a mesma coisa. A ideia delas é que você fique consumindo ali, né? O WhatsApp nem tanto, mas um Facebook, um Instagram, um TikTok da vida, você vai ficar lá e quanto mais você consumir lá dentro, melhor para eles, né? E aí você tem aí um cálculo mais difícil, uma linha mais tênue de como lidar, em que você tem que conseguir trabalhar isso com a criança de forma mais clara com ela e com o celular dela. Ela tem que saber no celular dela o que, que ela vai poder ter e o que, que ela não vai poder ter. Então, existem escolhas aí que precisam ser feitas, em que você tem que entrar com a criança e saber, por exemplo, o que, que é que você vai deixar baixado ou não no celular dela, se o celular dela vai ter acesso à internet, quanto tempo você vai deixar ela ficar com acesso à internet, né? Você não vai cadastrar no celular da criança nunca nenhuma forma de pagamento, você não vai colocar no celular da criança, por exemplo, aplicativos de comida que precisa de pagamento em cartão, por exemplo, você não vai cadastrar o seu cartão no celular da criança. Isso tudo é uma questão de proteção para ela, né? Você precisa ter algum controle entre eles,
que eu acho que o WhatsApp finalmente está funcionando direito. Ele não funcionava direito, mas eu acho que agora ele já está funcionando corretamente, que é o quê? No WhatsApp você pode pedir para ele nas configurações para que você só receba recados de quem você tem na lista de contatos. Então, se você tem controle da lista de contatos da sua criança, você tem controle com quem ela pode conversar. Então, se na Uhum. lista de E tem com contatos relação à dela foto também, né? vai estar Com sempre relação à foto. relacionado, vai ter a fotinho, vai ter o número da pessoa, vai ter tudo relacionado com o contato que ela tem no celular. Então, se não tiver aquele contato no celular, a criança não vai ter como se comunicar com pessoas aleatórias. Então, isso já é uma prática, uma boa prática de segurança para um celular de criança, em que você precise ter certeza de que ela não está conversando com pessoas aleatórias. Então, Uhum. é uma base de controle que funciona, tá? E que eu acho que agora tem o WhatsApp, ele tá mais ligado nesse controle de pais. Então, as pessoas já entenderam que você não vai conseguir tirar a criança do aplicativo, então o aplicativo tem que se adequar à ideia de que existe esse público, né? E aí você vai fazer esse pedido. Uma das coisas que a gente conversou off e que eu queria trazer aqui é que a gente vai dar depois esse material, eu vou printar, a gente vai ter isso Passo a passo, né? um passo a passo imagético, assim, né? Já com as imagens, os prints bonitinho para mostrar onde está cada um desses botões. Para também a gente não ficar procurando e não achar. E isso é bem importante para que quem é responsável de uma criança possa ter uma qualidade de vida melhor também, porque eu acho muito preocupante qualquer pessoa aleatória, número desconhecido, mandar recado para você e você começa a conversar e tu não sabe com quem você está conversando, né? Se você tem um controle em que todos os contatos são contato dos amiguinhos da escola, contato do pessoal da família, né? Você tem ali um filtro que ele começa pelo celular e vai para o aplicativo, né? E isso Sim. ajuda você a manter afastado, por exemplo, propagandas que a gente chama de phishing. O que seria isso? Seria aquela. Sabe aquele e-mail de propaganda do clique aqui para ver alguma coisa? Você hoje em Uhum. dia eles migraram para as redes sociais, né? Então, aquele Sim. golpe antigo de vem cá, a gente quer mostrar um vídeo engraçado para você, clica aqui, você não sabe o que é aquele link, aí clona teu cartão, clona teu número do celular. Então, quando Até você vê uma, isso, até uma hum, coisa, uma pesquisa simples que a gente faz no Google, às vezes a gente abre o Facebook ou abre o Instagram e aparece uma propaganda daquele produto que a gente pesquisou, ou, né, oferta, enfim. aí não é phishing, aí é o algoritmo de propaganda funcionando generalizado, né? É Uhum. aquele, se você pesquisa alguma coisa para comprar em qualquer site, daqui a pouco nas redes sociais você vai ter propagandas daquele mesmo material sendo apresentado para você. Por quê? Porque o algoritmo geral de propaganda ele vai ler as suas pesquisas e vai tentar te dar opções naquele mesmo patamar de ideia, né? E aí o que acontece? Como a gente tem o, o Facebook ligado com o Instagram, que está ligado com outro aplicativo, e aí todos eles são uma grande rede, a propaganda que vai para um vai para o outro. Então, Uhum. não é porque assim cada um deles fez uma pesquisa, não. É um banco de dados geral, são um único banco de dados que faz o quê? Pega a sua localização, pega o seu ID de pessoa de rede social, então
Vai pegar a rede social da Thalita. A Thalita pesquisou um colchão para comprar nas vendas de usados do marketplace do Facebook. Beleza, você foi lá, pesquisou um colchão ali. Ele vai perceber que você fez aquela pesquisa e todos os lugares que estiverem vinculados, o YouTube, o Instagram, tudo que tem aquelas plaquinhas de propaganda, o que vai acontecer? Vai chegar um monte de outras lojas que vendem colchão e vai aparecer propaganda ali. Então, vai Uhum. aparecer propaganda no seu feed do Instagram, no seu feed do YouTube, né? Vai aparecer aqueles quadradinhos pequenininhos do lado na sua lateral do feed do Facebook, quando você estiver no computador, porque ele vai vincular a sua conta, não ao seu celular. Então, como é uma Uhum. conta que você usa no celular, mas usa no computador e usa no tablet, ele vai te dar propaganda em todos os Em lugares. tudo. Entendeu? Porque ele vai Uma coisa ler, que fala. Pode falar, Érica. Não, é que eu lembrei aqui de uma coisa que acontece, é que às vezes a gente acha que é magia, né? Que a gente tá conversando com alguém sobre alguma coisa, assim. Vamos usar o exemplo do colchão. Conversando com uma amiga, pensei em comprar um colchão usado em tal loja. E aí, quando você abre o celular na sua rede social, mesmo que você não tenha pesquisado de fato, né? Uhum. Lá no Google ou em qualquer ferramenta de pesquisa, aparece uma propaganda de colchão e você fica assim, gente, uma propaganda de colchão que eu falei hoje. E aí a gente sabe que isso tá ligado a outras funções, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Existem várias funções que estão conectadas ao seu celular o tempo todo. Inclusive, né, a criação da ideia de que a bateria do celular não pode ser mais retirada do celular, ela funciona como uma dessas funções, que é uma função de emergência que as pessoas não nem sempre sabem, mas a nossa bateria, quando ela acaba, na verdade, ela tem uma reserva. Porque a ideia é que você consiga ligar o seu celular para uma emergência, inclusive para que ele funcione como GPS. Uhum. Então, várias coisas. A Luciana tá falando. É o destino. Descontrair um Então, pouco esse assunto sério. mas minha querida, é um destino que, deixa eu te contar, ele funciona principalmente entre 11 da manhã e 1 da tarde, que é o momento em que as pessoas normalmente estão almoçando e que elas conversam sobre coisas que elas querem fazer ou coisas que elas querem comprar. Então é o momento em que normalmente os microfones dos celulares estão captando e mandando para banco de dados palavras-chave. Então, se ele tem uma palavra-chave no banco de dados chamado colchão, ele vai te apresentar colchão, né? E isso é E porque isso vale para vários as crianças também, né? vale para todo mundo e vale muito para as crianças acharem que, nossa, eu um dia aleatório reclamando que eu queria jogar um jogo específico que eu sentia saudade e aí no dia seguinte eu tinha várias propagandas de videogame retrô nas minhas mídias. Por quê? Porque eu estava falando sobre o quê? Saudade e videogame antigo. O que, que ele fez? Um monte de site de videogame retrô na minha tela, né? Porque os aplicativos, não só eles, mas existem várias funções hoje em dia que são mais difíceis da gente controlar, né? Quando a gente fala de segurança e a gente não tem certeza, por exemplo, se a câmera está pegando a gente quando a gente não autorizou, ou se o microfone está pegando a gente quando a gente não autorizou, é muito mais frequente. Você tem como limpar algumas dessas funções no seu celular, mas nada é garantido 100%. A gente que trabalha na área de segurança, a gente diz que a gente corre atrás do tempo perdido, porque tem sempre alguém na nossa frente criando Ai, formas para pegar as coisas, entendeu? Então,
a gente vai estar o quê? Correndo atrás de fazer uma proteção o máximo possível, enquanto vai ter outra pessoa tentando descobrir falhas nessa proteção e é um ciclo, né, que nunca para. Então, ele apresenta isso pra gente, né? E você tem certos momentos que você tem que pensar, vale a pena obstruir a passagem daquele conteúdo? Como é que a gente faz isso? E assim, eu sou mais radical. Eu pego, às vezes, band-aid e coloco em cima das minhas câmeras. De vez em Sim, quando. no notebook também faço isso. Então, No notebook eu no deixo meu sempre. notebook está sempre travado, ele está sempre com os band-aid lá, né? Mas de vez Aham. em quando eu faço isso com o celular também, entendeu? Eu chego e travo tudo, né? Mas o que eu tenho feito nesse momento e que a gente sugere para que responsáveis possam fazer também seria a ideia de pegar nas configurações do próprio celular e não permitir que os aplicativos usem o microfone, a câmera, o GPS. Normalmente, cada, cada versão do Android ou cada versão do iOS, ele vai modificar um pouco onde fica essas configurações, nos ajustes, né? Naquela configuraçãozinha. Mas normalmente você vai ter um aplicativo em que você pode escolher se ele vai funcionar a câmera, se ele não vai, se ele vai usar o microfone, se ele não vai. Então, por exemplo, antes de usar a live do Instagram, eu não precisava usar o microfone nem a câmera. Então, eu não tinha, até hoje, habilitado isso para o Instagram. Tava tudo no off. Pode Porque o que apostar que que amanhã vai aparecer o colchão na sua timeline, no seu vai, feed. vai, porque a gente está falando sobre isso hoje, vai, né? E aí eu tenho isso de desabilitar e você pode fazer isso, não só no seu celular como responsável, como no celular da criança, né? O celular da Uhum. criança, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que não tem que ter muito aplicativo. Vocês têm que selecionar o que é usado, tá? Então a primeira regra é não lota. A criança precisa o quê? É o quê? É um jogo? É uma mídia que ela é o TikTok que ela está usando? Então você vai deixar o celular restrito àqueles aplicativos que ela usa e que você sabe a procedência do que ela está fazendo. Fora Uhum. isso, você vai eliminar qualquer um. E tem muito celular hoje em dia que vem com um monte de aplicativo já baixado. Vocês já perceberam que Sim, está já cheio de coisa? O que que você faz? Você vai lá, clica no aplicativo e desinstala. Isso é uma boa prática de você fazer de segurança. Que é o quê? Você tem aplicativos que são obsoletos no seu celular. Aquele aplicativo que você não Érica. entra há 6 meses. A Você nossa live não. vai terminar, faltam 20 segundos. Ai, meu Deus! Vou fazer o encerramento rapidinho, gente. Muito obrigada, Érica, pela sua participação. A Imagina. gente, como a Érica falou, a gente vai tentar disponibilizar essas informações no feed do Cinema Nosso,